Furtos, estelionato, pedofilia. O uso da internet para a prática de crimes assusta a população e coloca as autoridades em alerta. No Brasil, quadrilhas especializadas conseguem obter dados sigilosos de empresas e depois usam as informações como moeda de troca. Utilizar a confiança que as pessoas têm nos diferentes meios, nas outras pessoas, e levar elas a, por exemplo, fornecer dados que de outra forma não forneceriam. Constrangimento. O que fazer quando as vítimas têm os nomes divulgados na rede como garotas de programa? Comecei a receber mensagens no celular de homens, rapazes, querendo saber quanto era o programa, enfim, querendo ver mais fotos minhas. Investigação. Saiba como a Polícia Federal tem conseguido monitorar e desmantelar esses grupos. É usar a tecnologia que o criminoso usa para praticar o crime contra ele também. Então, usar a tecnologia para combater o crime. Lei Carolina Dickmann e Marco Civil da Internet. A partir da criação dessas normas, o Poder Judiciário passou a ter novos parâmetros para identificar e julgar os crimes praticados na web. Esses crimes da Lei Carolina Dickmann são julgados pelos juizados especiais. Todos sabemos que os juizados especiais são os procedimentos bem mais céleres, mais sumários. Tudo isso e muito mais agora no Justiça para Todos, que está só começando. A gente começa o programa com as atividades que marcaram a Semana da Justiça Federal. Confira! A Associação dos Juízes Federais do Brasil promoveu o curso Gestão Orçamentária, Trâmites Orçamentários e Execução Financeira na Justiça Federal. Magistrados de todo o país participaram do evento e discutiram temas como pagamento de passivos, encargos sociais e despesas não previstas. A ideia é que, a partir desse conhecimento, os juízes consigam aprimorar as funções administrativas do dia a dia, bem como realizar uma aplicação mais eficiente dos recursos públicos. Nada de armas ou violência física. É preciso apenas um computador e acesso à internet para que as quadrilhas aterrorizem a população. Parte das vítimas é formada por crianças e adolescentes que são aliciados por pedófilos. Outro alvo dos criminosos são as mulheres. Muitas têm os nomes divulgados na rede como garotas de programa e passam a sofrer constrangimentos com o assédio de homens que buscam prostitutas pela internet. Acompanhe. A rapidez é maior ainda quando o conteúdo chega à rede. A mensagem pode ser suspeita, até irreal, mas a vítima é de carne e osso. Essa moça vai gravar de costas porque ela passou por uma situação muito constrangedora. O nome dela foi parar numa lista na internet de prostituição, uma lista falsa. Como é que foi descobrir essa situação e como que você descobriu, né? Então, foi extremamente desagradável. Eu comecei a receber mensagens no celular de homens, rapazes, querendo saber quanto era o programa, enfim, querendo ver mais fotos minhas, como se eu já tivesse colocado alguma foto em algum site. O rapaz afirma que gostaria de ser um cliente. O recado desagradável e ofensivo apareceu de madrugada no celular da moça, assim como outras palavras de insinuação ou explícitas. Eu não percebi direito, até que recebi uma ligação de um desses rapazes e que ele falou para mim, olha, eu acho que seu nome está sendo veiculado falsamente, porque pelo visto você não é realmente uma prostituta, Então eu acho melhor você ver isso. Quem está atrás da tela pode até se sentir camuflado. Esquece que esse mundo é virtual, mas não invisível. A internet permite essa sensação de anonimato, esse anonimato primário, mas quando a gente consegue reunir várias informações, a gente quebra esse anonimato e chega às pessoas. Isso se confirma quando voltamos ao caso daquela moça e de outras 300 vítimas pelo país afora que tiveram nomes e telefones divulgados como garotas de programa. O rapaz que começou a espalhar a lista para e-mails de todo o país já foi identificado. Esse é um tipo de atitude potencializada pela internet, condutas criminosas que já estão previstas em lei. Calúnia, difamação, injúria, estelionato, pedofilia. E neste último exemplo, a velocidade com que as imagens se espalham é um fator contrário à proteção das crianças e adolescentes.
Esse juiz federal de Sergipe explica que a demanda na região dele tem sido grande quando se soma pedofilia à internet. E existem dificuldades para investigação e julgamento. Pedofilia na internet, o grande problema é quando a Polícia Federal normalmente identifica o IP, né? Ela consegue interceptar, ou há uma notícia da Interpol nesse sentido, em que vem a quebra de dados, o juiz defere a quebra daquele sigilo, você resgata o endereço físico onde estaria situado aquele computador, aquele terminal, vamos dizer assim. Que pode ser um desktop, pode ser um smartphone, pode, enfim. O problema é, quando se decreta normalmente a busca e a apreensão, que é a segunda fase que o juiz atua normalmente, muitas vezes a casa onde se situava aquele terminal é de uma pessoa que não tem envolvimento nenhum, porque eventualmente alguém utilizou ou a rede externa, e é outro risco, as redes de Wi-Fi sem defesas de senha, porque permite que alguém use aquela conexão e aquilo pode impactar para quem tem a titularidade daquela rede. Isso é um problema sério, muito sério. Então, qual seria a sugestão para coibir a prática antes mesmo dela se tornar um caso de justiça? Conseguir alimentar os nossos sistemas da Polícia Federal com os incidentes de segurança, com os ataques, tentativas de invasão do país todo, para, através dos nossos sistemas de inteligência, achar, monitorar essas quadrilhas, as principais, e agir, ou seja, usar a tecnologia que o criminoso usa para praticar o crime contra ele também. Então, usar a tecnologia para combater o crime. Por isso, redes de compartilhamento fechadas são interceptadas por meio de técnicas de monitoramento, acompanhar as atividades suspeitas. A Polícia Federal trabalha para agir antes que o criminoso atinja o alvo. O que nós sabemos? Nós sabemos que uma conduta, antes dela ser praticada com sucesso, ela é tentada várias vezes. Então, nós temos um trabalho de inteligência para identificar. A partir das tentativas, a partir do planejamento, conseguir antecipar a nossa ação. Não importa onde o criminoso esteja. A distância territorial é vencida pela centralização da informação. A investigação na internet é como montar um quebra-cabeças difícil, mas não impossível. Além da inteligência tecnológica, a polícia analisa o comportamento criminoso, o que é muito importante quando se fala em dados sigilosos. Na prática, funciona assim. Uma quadrilha interessada nas informações de determinada empresa ou governo contrata e paga um hacker para obter esses dados. E coletar essas informações, tanto pessoais como de segredos comerciais e industriais, se antecipando a produtos, lançamentos. E essas informações têm muito valor no mercado negro, não só nacional, mas também internacional. Os bandidos inovam as táticas criminosas, o que não significa imunidade ou impunidade. A internet, ela veio aí para ajudar mesmo, né? Mas infelizmente certas pessoas querem prejudicar a vida alheia, né? A troco de quê? Eu não sei, né? Talvez de uma fama momentânea, algum dinheiro, não sei, ou realmente pelo simples prazer de ver as outras pessoas sofrendo, né? Porque realmente é muito desagradável. Eu espero que isso não aconteça com ninguém, eu não desejo isso para ninguém, mas e que essas pessoas que praticam esses crimes virtuais, elas sejam punidas, né? E veja a seguir a aprovação de leis pelo Congresso Nacional que buscam inibir os crimes na rede. Só de invadir já é crime. Se divulgar é também crime. São várias condutas que a lei definiu claramente. A gente só tem crime se a lei define. É daqui a pouquinho, não saia daí. Eu volto já. Uma prática comum no mundo dos famosos. Fotos de celebridades internacionais nuas jogadas na rede por criminosos e que atiçam a curiosidade de milhares de internautas. No Brasil não é diferente. O delito levou, inclusive, o Congresso Nacional a aprovar uma lei com o nome da vítima. Antes dessa lei era meio difícil punir criminalmente esse tipo de conduta. Agora não, com a lei ficou bem claro. Você invadir o computador de qualquer pessoa e obter qualquer informação, qualquer arquivo, fotos dessa pessoa, só de invadir já é crime.
Se divulgar é também crime. São várias condutas que a lei definiu claramente, porque a gente só tem crime se a lei define. E a lei definiu esse tipo de conduta como crime. Então, isso foi uma inovação da Lei Carolina Dickmann. Essa era uma das dificuldades diante de um julgamento. Os provedores de internet não precisavam manter os dados armazenados. Mas com a lei, o que antes era opção, passou a ser uma obrigação. Então a lei também cuidou do armazenamento, tanto dos registros de conexão, como das aplicações, o que você acessa na internet. Então, a importância exatamente de regular e de definir claramente o prazo que os provedores têm para manter esses registros é justamente assegurar a alguém que eventualmente foi lesado ou sofreu qualquer tipo de dano em decorrência de ataque na internet, de subtração de dados seus, que você possa recorrer para provar, tanto civilmente como penalmente, a esses dados armazenados, porque se fosse destruído, você não teria como produzir essa prova. Não significa que os dados ficam circulando por aí aleatoriamente. São sigilosos. Esses dados, o acesso a eles depende de autorização judicial, então a lei deixa bem claro que você pode utilizar esses dados tanto para prova em processo civil, uma indenização por dano moral, quanto também para, no caso do direito penal, quando configurar crime. Lei Carolina Dickmann, Marco Civil da Internet. São recentes. A primeira é de 2012, a segunda, do ano passado. A Lei Carolina Dickmann leva o nome da atriz que teve fotos pessoais divulgadas na rede. As imagens teriam sido copiadas do computador dela. Já o Marco Civil regula o uso da internet no país. O Marco Civil da Internet estabelece as relações contratuais. Quem é responsável por prover, quem é responsável por armazenar os dados, quem é responsável por garantir o serviço de internet, quais as relações de qualidade ou de clareza na prestação de serviço, estabelece os princípios, as regras básicas da relação do consumidor com o provedor do serviço de internet. Vamos dar um exemplo prático. Sabe aquelas fotografias que vão parar na internet e a pessoa em questão nem sabe? Então, quando o dispositivo informático é invadido, a Justiça entende como um crime que se encaixa na Lei Carolina Dickmann. A pena varia de 3 meses a 5 anos e multa. Por isso, muitas vezes, os casos relacionados a esta lei vão parar nos juizados especiais. Esses crimes da Lei Carolina Dickmann são julgados pelos juizados especiais. Todos sabemos que os juizados especiais são os procedimentos bem mais céleres, mais sumários. Normalmente a ideia do juizado é realizar uma audiência e já julgar tudo ali e de forma mais simplificada, até porque são crimes com penas menores, de menor potencial ofensivo. Já o julgamento por parte da Justiça Federal comum é no seguinte caso. Se invadir um site do governo ou de um ministério, de uma empresa pública federal, se alguém amanhã entra no site da Caixa Econômica Federal e manipula algum tipo de dado, obtém algum tipo de informação, esse tipo de crime ele é julgado pela Justiça Federal. Mas se invade o computador de qualquer pessoa e divulga fotos de alguém, a não ser que seja autoridade ali no exercício dessa função pública, esse tipo de crime é julgado na Justiça Estadual. O fato de leis específicas terem sido regulamentadas recentemente não significa que os tribunais não julgavam os crimes relacionados à rede mundial de computadores. A primeira condenação no Brasil aconteceu em 2003. O rapaz fraudava bancos pela internet. A sentença foi da 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O homem condenado era suspeito de ter aplicado um golpe de $12 mil em um banco nacional, clonar sites de instituições financeiras do Brasil e do exterior e aplicar fraudes contra correntistas pela web. Ou seja, os crimes nunca foram ignorados, mas a base jurídica se tornou mais sólida para uma decisão. Por exemplo, até então nós tínhamos o Código Penal e a internet era utilizada para cometer uma série de crimes que já estavam previstos no Código Penal, como, por exemplo, falsificações do modo geral, ameaças, fraudes de toda natureza, chantagens, enfim. Com a nova lei,
definiu-se também como crime a invasão de um dispositivo de computador, de informática, esteja ou não conectado à internet, para obter dados sigilosos seus ou não sigilosos, qualquer informação. E dependendo do crime, a referência continua sendo o Código Penal brasileiro, que prevê execuções de sentenças mais rígidas. Com base nisso, a Justiça Federal do Maranhão já condenou 25 pessoas por furtos praticados na rede, formação de quadrilha e uso de arma de fogo. Aí o suspeito pode ser condenado até 10 anos de prisão. Mas apesar da aprovação de 2 leis e vários julgamentos consolidados, ainda existe um obstáculo a ser enfrentado: a própria evolução do sistema. Um tema ou um fato na sociedade que é muito novo e que tem uma evolução extremamente dinâmica. E nós vamos ter que, de alguma forma, no direito, adaptar e ir construindo um direito mais próprio para a internet. Não dá para a gente simplesmente dizer que essa vai permanecer por muito tempo, porque a própria evolução do sistema de internet é muito rápido. Ele vai ter que passar por alterações, por reformulações, mas pelas necessidades que vão passar a surgir no decorrer do tempo. A diferença é que a velocidade da evolução técnica da internet é muito maior do que a velocidade do processo legislativo e da criação da regulação legal dessa relação. Quem imaginaria que uma nuvem iria guardar nossos dados, como fotos e vídeos, sem limite para tantas informações? Estamos falando da nuvem, que é invisível, mas existe na web. É um sistema de armazenamento de dados pela internet. Acesso a dispositivo. Quando sabemos hoje que nós armazenamos um grande volume de informações no chamado computação nas nuvens. E não está em lugar nenhum no hospital. E alguém acessa isso. Talvez tenha uma dificuldade ali de definir isso como crime. Você vê como, às vezes, nem a própria lei, que vai definir condutas como crime, consegue abarcar outras condutas que vão surgindo e que também são tão graves quanto aquilo que se procurou tutelar. Fato é que, com ou sem nuvem, o juiz também sai em busca do que é inovador para entender, ponderar, considerar e julgar de forma justa. Exige do juiz alguns conhecimentos que não estão no seu consumo diário. O conceito de IP, o conceito de provedor, o que é transnacionalidade nesse sentido, se é a conexão via internet ou se é uma conexão baseada num provedor internacional, ou seja, sediado em outro país. Tudo isso chega para o juiz de uma forma inovadora. E você vai ver no próximo bloco os crimes cometidos por grandes grupos na internet e as investigações realizadas pela Polícia Federal. Não é uma pessoa que detém um conhecimento muito grande, esse criminoso de tecnologia. Ele sabe usar uma webcam, sabe usar uma rede social. É daqui a pouco, eu volto já já. O Ministério Público Federal registrou mais de 240 mil crimes virtuais no Brasil no ano passado. Só o número de fraudes aumentou 23% se comparado com 2012. Para enfrentar essas quadrilhas, a polícia tem buscado técnicas de monitoramento cada vez mais modernas. Vamos acompanhar agora o depoimento de quem já foi alvo desses criminosos. Enter, entrou, confirmou. Essa facilidade conquistou o consumidor. Faço bastante uso da internet para compra de artigos diversos e nunca tive problema com isso. Também não conheço ninguém que tenha tido algum problema adquirindo pela internet. Outros não têm essa visão tão romântica. Responda com sinceridade, você conhece quem já teve pelo menos um probleminha na internet? Sim, conheço pessoas que compraram alguma roupa, alguma coisa num site e não chegou o que eles pediram. Algumas dores de cabeça se tornaram mais graves do que a gente pensa. Na verdade, eu fui ameaçada, vou te matar, vou te procurar, eu sei onde você mora. Aí mandava, até minha filha também, eu tive que excluir de menor, né? Então, assim, várias pessoas que você não sabe nem de onde vem. Eu posso acessar a internet aqui do meio da rua. Basta ter um celular na mão. É cômodo para quem gosta de fazer umas comprinhas sem nem precisar sair do lugar. Mas também atiça um planejamento criminoso. Só a Polícia Federal e o Ministério Público registraram em 2013 240 mil crimes virtuais no país.
Os números do Comitê Gestor da Internet no Brasil demonstram ainda uma alta no número de notificações. Foram mais de 85.600 notificações. E só no quesito tentativas de fraude no país, o índice foi 23% maior comparando 2012 ao ano passado. Segundo a Polícia Federal, esse tipo de crime é investigado com o mapeamento das quadrilhas. Nos últimos 5 anos, de acordo com a Base Nacional de Fraudes Eletrônicas, o prejuízo da Caixa Econômica Federal caiu 66%. Significa investimento na segurança. A polícia agiu antes dos criminosos. Não precisa ser um gênio para cometer esse tipo de crime. Aqui a esperteza é outra. Para entrar no sistema, o jogo é psicológico. Os crimes cibernéticos são realizados usando o que a gente chama de engenharia social. Então, muito mais do que uma alta tecnologia, utilizar a confiança que as pessoas têm nos diferentes meios, nas outras pessoas, e levar elas a, por exemplo, fornecer dados que de outra forma não forneceriam. Fora que o conhecimento médio em tecnologia basta. Nós temos uma pessoa que conhece mais de tecnologia, que é quem desenvolve o programa espião, o vírus, como a gente diz popularmente. Essa pessoa vende esse vírus para uma quadrilha. Essa quadrilha ela faz a cooptação de laranjas que vão receber o dinheiro. Através de algumas técnicas de engenharia social, o usuário do Internet Banking acaba instalando o vírus, como receber um e-mail, receber um cartão de Natal, cartão de aniversário. E esse cartão tem ali dentro um programa espião, e essas informações da pessoa são passadas para esse criminoso, e esse dinheiro sai dessa vítima e vai para um laranja e aí segue para a quadrilha. Você já recebeu um e-mail como esse? Não responda então. Ficou na dúvida? Entre em contato com o banco. Você recebe uma cartinha, supostamente do seu banco, com o banner do banco, tudo a aparência de que fosse o seu banco, pedindo, olha, tem que atualizar seu cadastro, tal, entre aqui com os seus dados. Você ingenuamente coloca seus dados, você não repara que esses dados não estão indo para o seu banco, mas estão indo para algum outro endereço qualquer, e então é claro que o criminoso passa a possuir o acesso à sua conta e pode eventualmente fazer algum desfalque se o banco não reagir muito rapidamente. A internet aguça a espionagem, a exposição. Hoje, redes sociais chegam a ser parte da construção até da própria identidade do ser humano. E é aí que o perigo se esconde. Quem é a vítima e quem é o criminoso? A vítima é a pessoa normal que usa a internet para interagir. Crianças e adolescentes que criam novas amizades, que firmam relacionamentos no mundo virtual. Ele permite e é bom, né, essa interação, e também são alvo de criminosos, que a gente chama de predador sexual. É a pessoa que tem uma doença, uma pedofilia, né, um desejo por criança ou adolescente, ou que seja alguém com desejo de abusar sexualmente de outra pessoa e busca um contato com essa criança, com o adolescente, ganhar a confiança, né, dessa pessoa, e a internet, esse distanciamento permite que se ganhe essa confiança, e em determinado momento desse relacionamento ele pratica, né, essa conduta abusiva. Os crimes relacionados à pedofilia na internet podem chegar tanto à Justiça Estadual quanto à Federal. Quando o conteúdo foi armazenado ou foi transmitido a partir de provedores internacionais, ou seja, a ideia de transnacionalidade não estaria mais no conceito da internet, que é uma coisa fluida, mas no conceito de armazenamento de provedor. Mas isso é uma coisa muito ainda, vamos dizer, incipiente. Não há uma jurisprudência coerente e sedimentada, especialmente no que toca à competência federal nos crimes cibernéticos que chegam à nossa alçada. Além disso, a aplicação da lei tem que funcionar tão bem quanto a rede. Nós tivemos muitas dificuldades quando havia uma falta de legislação. Que nós dependíamos de informação de provedores de internet, provedores de acesso, e como não havia uma legislação clara, vocês deviam armazenar e repassar às autoridades, nós ficamos durante quase 4 ou 5 anos discutindo. E agora, com o Marco Civil da Internet, entrou em vigor recentemente, essa discussão ela foi encerrada. Então hoje os provedores têm que armazenar por 1 ano, né, os dados de o acesso à internet, e os provedores de aplicação, Facebook, a Google, Microsoft, armazenar por 6 meses os dados de acesso aos seus sistemas.
e repassar essas informações mediante ordem judicial. Depois de ver tudo isso, você ainda tem coragem de teclar na net? Não, porque eu não tenho muita confiança nos sites ainda. Calma, não é para sentir pavor ao dar de cara com o computador, ele não é o vilão, é uma máquina. Tudo depende de quem usa e como usa. E isso serve tanto para o mundo real, quanto para aquele que está dentro da tela do seu computador. A gente tem que estar alerta de que tem pessoas mal intencionadas, tanto no mundo físico como no mundo cibernético. Então, da mesma forma, a gente tem que ficar alerta para reagir e tomar cuidado com ofertas de eu vou te levar para um passeio. Não aceite passeio. Vamos nos encontrar não sei aonde. Não aceite, a não ser que você realmente vá com outra pessoa de confiança. Enfim, tome todas as precauções que você tomaria na vida real. Você não anda à noite num lugar escuro, onde pode aparecer alguém e tal, e roubar ou fazer alguma coisa pior, dando sopa. Então você toma os seus cuidados. No mundo cibernético é a mesma coisa. O Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Participe e envie sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode acompanhar o programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação pelo endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.